Salve família, é um novo episódio de Criative-se começando. Que bom ter você aqui junto e você também traz algo para cá, você pode inspirar. Então a gente quer saber do seu comentário, da sua sugestão, daquela parte que mais mexeu com você e eu também quero te pedir para avaliar o Criative-se no Spotify. Então, se você avaliar, deixar lá suas 5 estrelas, isso vai mostrar para a plataforma que o que nós estamos fazendo aqui é relevante e vai chegar em mais pessoas. E também você vai perceber aí que uma semana depois nós colocamos esse conteúdo aqui, um esboço da nossa fala, esboço da nossa conversa, em um link que aparece na descrição do Spotify e também na descrição do YouTube. E ali você pode fazer o quê? Você pode trabalhar isso com a sua equipe, você pode rever alguns conceitos, você pode estruturar esse pensamento, essa ideia também, para que você absorva melhor aquilo que a gente traz para essa conversa. E hoje eu tenho aqui uma convidada especialíssima, tá? Ela é referência em mídias sociais para a igreja, mídias sociais para qualquer coisa, mas ela se especializou para a igreja. E tem uma história linda, inspirando, liderando e abençoando a igreja brasileira. Eu estou aqui com Elis Amâncio. Olá, Pastor Marcos, que honra estar aqui contigo, viu? Acompanho, sou, assim, ouvinte assídua do seu podcast. Uau, temos audiência qualificada aqui. Tem isso? Comentários meu no YouTube, pode conferir tudo. Uau, é verdade, tem mesmo. Tem comentário, ouço mesmo, assisto, sou muito abençoada, muito edificada por essa casa. E eu estava falando aqui para ela também, que eu recebi, né, Elisa, recebi de você alguns conteúdos que me abençoaram muito. Eu lembro que a gente estava ali na pandemia e aí o pessoal do GKPN, olha, esse conteúdo aqui está demais e tal. A gente começou a ver e estava todo mundo assim, quem estava fazendo queria fazer melhor. E quem está fazendo sabe que essa área muda muito rápido. Muito. Então, a gente estava ali atrás e tentando entender como a gente poderia fazer melhor a transmissão, a publicação do conteúdo, a presença nas redes sociais, a presença na internet como um todo. E eu vi assim, a sua generosidade de entregar know-how, de entregar conteúdo, de abençoar pessoas, líderes, igrejas. E isso já, de cara, me chamou muita atenção. Nossa, pastor, o senhor falando isso assim, de cara eu posso te falar o meu chamado, que eu tenho muito claro isso na minha história, na minha trajetória como crente. O Senhor falou comigo claramente que era para eu despertar a igreja para o uso consciente e eficiente do meio digital em prol do reino de Deus. Uau! E desde 2007, a minha jornada, a minha trajetória são 15 anos focada em... 2007? 2007. Então, assim, do momento que a gente está gravando o podcast, já são 15 anos. Já são 15 anos. Olha que interessante, eu comecei a liderar o Eleve em 2007 também. Uau! São jornadas em paralelo de 15 anos. Uau! Incrível! E desde então comecei ali no Orkut, né, na comunidade Nas comunidades. Na comunidade, no meu caso, né, de Minas, na comunidade Mocidade Lagoinha, era Mocidade, né? Uhum. Hoje é Legacy Jovens. Hoje é Legacy Jovens. Mas na época era Mocidade, comecei ali já a criar uma comunicação para esse público. E Deus foi me mostrando aos poucos a importância do digital para a igreja. Mas foi um processo bem longo e doloroso até a gente chegar na pandemia. Mas algo que está muito, muito claro para mim, sabe, pastor, é que toda a capacitação que eu tenho tido, seja técnica ou espiritual, né, a formação acadêmica, é para que eu possa compartilhar esse conhecimento com quem não teve oportunidade de estudar, sabe? Então, esse conteúdo compartilhado online, nas minhas redes, por onde eu estiver, é exatamente para alcançar aquela pessoa que provavelmente não teve oportunidade de fazer uma faculdade como eu tive, ou de uma pós, ou de um mestrado, como agora eu também estou fazendo. Uau. E a sua formação principal é jornalismo. Sim, sou jornalista por formação. Aí depois você foi para... Fiz 2 pós, uma em mídias sociais, comunicação digital, e outra em marketing digital. E agora eu estou cursando mestrado em estudos de linguagens. Uau!
E tenho me aprofundado cada vez mais mesmo na comunicação eficiente e trazendo tudo isso para um contexto cristão. Então, eu pego todo o conteúdo técnico que eu aprendo tecnicamente da comunicação, do marketing, das mídias sociais, e eu traduzo essas informações de uma maneira que uma igreja, que um ministério, que o voluntário, ele compreenda e saiba como aplicar na igreja local dele. Então, é o que eu estava conversando com a equipe hoje aqui da igreja, que o chamado da comunicação ministerial vai além até da nossa placa da igreja. É um chamado em prol do reino, de levar o nome de Jesus cada vez mais longe. E o que é a igreja sem a comunicação? A Bíblia. A Bíblia. Olha a Bíblia. Olha Jesus se comunicando, né? Você vê ali a comunicação de Jesus com as pessoas ao redor dele. Ele se comunicando desde o ventre, né? Ali. Com João Batista, é verdade, né? Sim, é. Então, é muito incrível a gente olhar para a Bíblia. Tem sido uma experiência essa caminhada com o Senhor. Esse livro, até o Comunicando o Reino, né? Ele é um devocional de 21 dias, que foi um tempo em que eu tirei, que eu falei para o Senhor, Senhor, me mostra na Bíblia onde está essa comunicação. Eu estou no caminho certo, porque eu quero te servir, te honrar com os meus dons e talentos, mas eu estou no caminho, me mostra na Bíblia. E foram 21 dias eu ali jejuando, orando, e cada dia fazendo um estudo. Quando eu terminei os 21 dias, era 31 de dezembro, o Senhor falou assim, compartilha, porque o que você está fazendo é comunicar o reino. Agora você entrega isso para as pessoas. E então tem um PDF... uma jornada pessoal que de se jejum, transformou, sim. De oração, de busca, assim, Sim. uma base bíblica, uma direção de Deus sobre o que você estava fazendo, e se transformou em 21 dias aqui nesse material que se chama Comunicando o Reino. Isso. Incrível. E tem sido uma jornada, muitas vezes solitária, mas é aquele solitário com o Senhor que é muito precioso. Eu costumo contar, pastor Marcos, que eu lembro que ali em 2007, 2008, quando eu comecei na comunicação da igreja, eu posso te contar? Claro. Me conte, por favor, nos conte. Pastor, falo muito, hein? Qualquer coisa você vai dar um sinal então, aí, você tá no lugar me certo. corta. Mas eu lembro que eu cheguei para o pastor Márcio, né? Eu sou ovelha do pastor Márcio Valadão, e falei para ele, pastor, eu vejo que tem uma necessidade, a gente transmite culto ao vivo aqui, mas a maioria das pessoas fora, no interior, não consegue acessar a internet. E a gente podia fazer o resumo da pregação e publicar o texto num blog, lá na comunidade do Orkut. Ele só pegou na minha mão assim e me levou até o Felipe, né, da Mariana. Falou assim, Felipe, a Elisa é a pessoa que você precisa para a comunicação dos jovens. Olha e aí, e é aquele assim, ele sempre fala... Filha, vai e faz, né? Você deu a ideia. Então, você faz. E eu comecei assim, com o pastor Márcio me empurrando ali para o digital nesse momento. Felipe e Mariana me abençoaram muito. E eu sempre brinco, eu comecei ali como equipe. Era eu ali fotografando, escrevendo texto no caderno, porque notebook era muito caro naquela época para a gente ter. E anotava toda a pregação, prestava atenção, tirava as fotinhos com uma câmera top, tá, gente? 1.3 megapixel. Aquela foto, assim, que... Aquelas que era tipo o tamanho de uma carteira, assim, uma né? pequenininha, assim. Tirava essas fotos, ia embora para casa, pegava meu busão, que moro longe da Lagoinha até hoje, na época não tinha carro. Chegava em casa, baixava essas fotos, redigia o texto todo bonitinho, postava no blog. Eu lembro que em 3 meses a gente já tinha alcançado mais de 80 países. Uau! E alguns países eram da igreja perseguida, pastor. Eu até me arrepio de lembrar. Porque aí eu imprimi o relatório, né? Pastor, a gente imprime e leva, né? Levei para o pastor Márcio. Pastor, olha aqui os países que estão acessando. Ele, filha, coloca no boletim. Aí mandei para a redação do lagoinha.com para poder publicar no jornal da igreja. E foi um começo muito interessante, porque foi voluntário. Eu fui ali servir, porque... Eu creio que esse é o chamado. Eu falo disso no Comunicando o Reino e também no mídias sociais na igreja. Eu acredito que o nosso chamado é o lugar que nos chama a atenção e nos dói. A gente vê a necessidade, quer atender aquela necessidade. O Senhor está nos direcionando para isso. E você tinha aquilo que doía, assim, esse meio aqui
a igreja deveria estar aqui, a igreja deveria estar fazendo alguma coisa. Sim. E as comunidades ali era muito... E o Orkut, né? Você observava ali, você conhecia uma pessoa, você via as comunidades que ela seguia, você já ia saber muito sobre ela. O stalk começou bem ali, né? O stalk. O stalker profissional, né? Uhum. Você fala assim, deixa eu ver se essa pessoa é mesmo de Deus ou não, né? Já dava dar uma olhada ali, que comunidade que a pessoa... fazia parte. Eu lembro de matérias, assim, né, um pouco fora daqui da pauta, mas que saiu no jornal falando assim: especialistas de recursos humanos estão avaliando pessoas que estão na comunidade. Eu odeio acordar cedo. Era bem isso aí. E aí você falou assim, a igreja tinha que estar aqui. Sim. Você tinha visto outra igreja fazer isso? Nunca. Ou você não, assim, ninguém estava fazendo e você pensou, a gente tem que estar lá? Eu nunca vi, e a gente não tinha, né, ferramentas de busca para esse tipo de resposta online. Eu cheguei a procurar, não encontrei. Sim. E naquele primeiro momento eu falei, preciso fazer. E conversei com o pastor, fui abençoado, comecei a fazer. Eu não vi, tá? E até hoje, assim, alguém que falou assim, Elisa, eu também fiz um trabalho sistemático no Orkut. E o Twitter foi a mesma coisa. O Twitter, no início de 2009, a Lagoinha foi a primeira igreja no Brasil a usar o Twitter para transmissão de culto. E eu sei porque fui eu que fiz, eu implementei. E foi desafiador a gente entender a rede social e a aplicabilidade dela para a igreja, para propagar o que está acontecendo aqui dentro para fora. E sempre com o zelo e o cuidado de levar uma mensagem que eu não vou expor o preletor, o pregador, o convidado, porque tem que ter um contexto. E eu fui me especializando nessa comunicação. Pastor, nunca imaginei que eu iria trabalhar com isso. Eu comecei assim pelo amor de falar de Jesus para as pessoas, sabe? De entender que Jesus morreu por mim e que se eu sabia fazer isso, comunicar, eu vou me comunicar com as pessoas, vou usar a internet para falar de Jesus para o máximo de pessoas que eu conseguir. E eu enxergo a internet como um campo missionário, sabe? Eu me considero uma missionária digital. E nesses anos todos eu venho trabalhando on e offline, lógico, né? Eu já participei de diversos ministérios da Lagoinha, encontro-se vários registros aí na internet, mas a comunicação é realmente algo que faz parte da minha vida e marcou a minha conversão, sabe? Uau, uau. E é interessante, né? Eu lembro que você falou assim sobre essa atitude visionária mesmo, de entender a rede social, entender a plataforma, entender a ferramenta, porque na igreja muitas vezes aconteceu aquela atitude um pouco mais defensiva de olhar porque alguém fez algo ruim lá, aquilo está contaminado. Então você viu aquele ambiente e você pensou, eu tenho que estar lá, mas eu não tenho que estar lá e a igreja tem que estar lá e o reino tem que estar lá de qualquer jeito. Tem um pregador, tem uma igreja, tem uma cultura de igreja local, tem limitações, tem oportunidades. Aí você colocou da melhor forma. E eu me lembro, uma vez eu fui pregar na Lagoinha, num sábado à noite, e aí, assim, eu não lembro que ano que foi, mas aí eu me lembro que quando eu cheguei depois, assim, fui checar o Twitter, tinha muitas frases que a Lagoinha postou. Puxa, será que durante a pregação. Eu printei tudo e mandei para a equipe. O Gui da comunicação está aqui, né? E a Letícia, que é da comunicação da Eleve, estão aqui também. Tá aqui, os dois estão aqui. E aí, assim, na época era outra equipe, mas eu mandei logo lá e falei assim, gente, aqui, ó, eles estão colocando na hora que a gente está pregando, isso faz muita diferença, a gente precisa fazer isso também. É bom quando a gente tem uma referência, né? Agora, imagina quando você nem tem a referência. E eu acho muito legal assim, que a frase não era assim, ó. Às vezes a gente está desenvolvendo um conceito e aí a pessoa posta lá, Deus é bom, né? Não é aquela coisa entre assim... aspas, @Marcos Madalena. Eu falei, sim, né? Não é bem isso. Não é que Deus não seja bom, né? Mas é difícil você captar a ideia daquilo que está sendo falado e comunicar da melhor forma numa rede social, né? Não é a pressa de digitar e postar. É você absorver a mensagem e compartilhar ela conforme a linguagem da plataforma. E eu vou te contar um testemunho bem rápido do Twitter. Absorver e comunicar de acordo com a linguagem da plataforma. Cada rede social, pastor, tem uma
uma característica única. O Twitter é diferente do Instagram. Dentro do Instagram, nós temos mídias diferentes e formatos diferentes no Instagram que se comportam diferentes. O TikTok é diferente. O YouTube Shorts é diferente do TikTok e do Reels. E eu vejo que, muitas vezes, não só a igreja, mas as pessoas erram no digital por acreditar que elas podem usar exatamente o mesmíssimo conteúdo e a mesmíssima legenda em todas as redes. Não, você tem que adaptar aquele conteúdo para aquela rede. Você não vai comunicar. Elis, por que eu não alcanço mais pessoas? Por que eu não tenho views? Por que eu não tenho seguidores? Geralmente, quando eu analiso, né, os canais, eu vejo que há um tratamento de cumprir a tabela. Eu vou só postar. Ela não pensa aquela rede, a característica dela, né? Então, eu acompanho dados, estatísticas no Brasil, comportamento do usuário brasileiro na internet, quais redes eles estão, para eu entender como igreja, como que eu posso orientar as igrejas hoje que eu atendo, que eu acompanho, em quais canais ela vai investir de acordo com o objetivo daquela igreja. Porque não é porque uma igreja está fazendo que eu vou fazer e também vai dar certo. Mas tem uma história muito legal do Twitter, porque quando a gente começou com o Twitter no início ali de 2009, ninguém queria pegar aquele filho para si. E eu estava ali na redação do Lagoinha.com, recém-chegada, né, estagiária, e eu que já abracei o Lagoinha.com, apaixonada com o digital que sou, e a minha chefe, na época, a de redação, falou: Elis, olha, estuda o Twitter e vamos começar a usar num congresso do DT. Era até o congresso do DT de 10 anos, assim. Eu fui estudar o Twitter e tal, e a gente comecei a fazer, a gente chama isso de cobertura passo a passo, step by step. É o que o futebol faz hoje, né? Se você entra nos sites hoje de futebol, o que você percebe? Que eles vão colocando ali os lances da jogada. A gente fazia isso desde 2009 no Twitter. E nos sites de cobertura de gravações do Diante do Trono, a gente fazia isso desde muito antes, talvez 2006. Já com sites que a gente chamava de hot sites. Vocês inspiraram a cobertura dos esportes hoje. Não sei, meu Deus. Não sei, não posso falar isso. Mas eu vejo hoje os esportes e eu lembro desse tipo de cobertura que a gente já faz há muito tempo. Quem sabe, né? Quem sabe? Mas o que aconteceu ali no Twitter, pastor, que foi muito interessante. Eu lembro que esse papel do social media, a pessoa que está ali prestando atenção na pregação para transformar aquilo em conteúdo, principalmente o que vira texto, né? Vai para a legenda, ou vai virar um texto para o site, para o blog, um resumo, um documento, como aqui do podcast, a pessoa está ali prestando muita atenção naquela mensagem. E eu vivi 2 momentos muito especiais nessa trajetória, bem ali no início, que me marcaram muito. Uma foi que eu estava num congresso do DT ali, prestando atenção na pregação, e a gente tem uns macetes, né, para trabalhar e conseguir sair mais rápido. Então, eu digito muito rápido, porque eu fiz curso de datilografia lá no início da minha adolescência. Então, quando eu fui para o computador, ficou muito mais fácil. Né? Era uma profissão, datilógrafo, né? E eu fui para o computador, é muito mais fácil digitar com essas teclas macias, né? E eu digito muito rápido, pastor. Todo mundo que me vê digitando me dá uma zoadinha, né, por causa disso. E o que eu faço? Eu ouço a pregação, eu praticamente, pastor, já vou ouvindo transcrevendo, eu nem olho. Estou ouvindo, prestando atenção e absorvendo tudo. E, assim, é muito comum eu encontrar pessoas que falam assim: Elisa, eu já te vi trabalhando lá na Lagoinha, no computador, chorando. Muitas vezes eu estou lá prestando atenção, as lágrimas só caindo, assim, não dá tempo nem de limpar. Eu só... sabe? E lembro que uma dessas vezes eu estava assim, nesse momento, e o Senhor falou comigo: você é os olhos e os ouvidos de quem gostaria de estar aqui e não está. Uau! E eu falei: Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Que eu possa honrar estar aqui e levar essa mensagem para fora. Esse foi um dos momentos muito, muito especiais, assim, dentro do meu chamado. E um segundo momento no Twitter, eu lembro que foi um Confrajovem, que é a nossa conferência de jovens lá, também estava no Twitter ali, alucinadamente digitando. Tinham faltado alguns voluntários no dia. Não sei se acontece, pastores aqui na sua igreja, de faltar um voluntário Nunca. De vez em quando. Faltar voluntário? Não tem esse negócio, não. E eu lembro que eu estava sozinha, assim, e não tinha como trocar com ninguém, assim, nem para tomar uma água, sabe? E estou lá digitando. Quando eu terminei a transmissão no Twitter, eu sempre... Quando eu estou no Twitter da Lagoinha, vocês vão saber que sou eu, porque tem características que agora... Tem digitais lá. Vão saber que sou eu.
E eu lembro que eu gosto de responder o pessoal, sabe? Interagir, mandar link do que eles estão pedindo. Quando sou eu que estou lá, eu faço isso. E eu lembro que terminou o culto, eu falei, deixa eu responder esse pessoal. E tinha algumas directs. Em uma das directs, eu tinha uma moça falando que, oi, eu queria agradecer a vocês aí da Lagoinha. Isso deve ter sido, pastor, meio de 2009. O Twitter estava começando a estourar no Brasil, sabe? Lembro que eu estou digitando e aí ela falou assim, queria agradecer vocês da Lagoinha que colocaram a mensagem do culto aqui no Twitter. Meu nome é fulana de tal, eu moro na Austrália, eu vim para cá estudar medicina, eu estou na sala de aula, lá já era no outro dia, de manhã, ela estava na aula. E eu fui acompanhando as mensagens aqui da pregação pelo Twitter e eu queria contar que eu estava aqui desviada dos caminhos do Senhor e eu acabei de sair, fui no banheiro, me ajoelhei e orei voltando para Jesus. Muito obrigada. Incrível, meu Deus do céu, que isso? Ai, eu tô segurando aqui para não chorar, mas eu sei que na hora, assim, pastor, eu chorei tanto. Falei, Senhor, se eu estava aqui nesse Twitter hoje para essa moça ter voltado para Jesus, valeu a pena. É isso, sabe? A gente entender que rede social não é só relacionamento e network. Rede social é a gente mostrar quem Cristo é. Independente se eu estou na minha rede social pessoal ou se eu estou na minha rede ministerial. Eu preciso entender o meu papel como cristão na internet. E de lá para cá, pastor, isso tem sido assim. E essas experiências, cada uma delas eu fui compartilhando com o pastor Márcio, com o Léo Capochim, com o Felipe, com a Mariana. E isso foi tomando proporções que, de repente, eu comecei a dar aula para contar as experiências que eu estava tendo nessas coberturas online. E eu tenho um costume, que é a característica que o pessoal vai saber, mas agora minhas discípulas também estão fazendo isso, que é fazer o apelo no Twitter. Quando as pessoas vão à frente na igreja, eu coloco, esse é o momento mais importante da reunião, que as pessoas estão entregando a vida delas para Jesus. Você já entregou sua vida para Jesus? Se você não tem certeza, repita os próximos tweets em voz alta. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Entra agora no meu coração e muda a minha vida. E isso tem sido assim uma constante, sabe, pastor? Eu tenho buscado ser uma pessoa coerente e que possa levar isso para cada pessoa. Eu contei também, estou tendo um tempo precioso aqui na colina esses dias e eu tive a oportunidade de contar para os meninos que eu lembro de uma dessas vezes aí 2007, 2008, eu no ponto de ônibus com minha mochilinha nas costas, não tinha notebook, minha filha com 5 anos no colo, ela dormindo, indo embora depois do culto dos jovens e eu chorando no ponto de ônibus sozinha falando, Senhor, manda mais trabalhadores para essa seara, porque a internet precisa do Senhor. A gente precisa levar a palavra também na internet. E por muitas vezes eu fui julgada assim, as pessoas, essa menina é viciada em internet, está tentando trazer a internet para dentro da igreja. Mas desde o início o que o Senhor tem me falado é, filha, vá e frutifique. E como meu pastor Márcio sempre me diz, filha, você pode tudo, só não pode pecar. Então, essa frase dele é célebre, né? É célebre. Então, eu sigo nesse propósito, nesse caminho, sabe? De acreditar que esse espaço é do Senhor, esse campo é nosso e a gente precisa, sim, falar sobre Jesus e esse amor transformador. Eu lembro do pastor Carlito, ele falando, incentivando a presença da igreja na internet. E ele foi muito desbravador, no sentido assim de treinar a igreja para que ela seja menos religiosa, para que ela seja mais aberta para a comunidade, para que ela se conecte mais com as pessoas. E ele dizia assim, meu irmão, você precisa estar na internet. E ele fala, você acha que a internet é do diabo? Naquela época, né? Ninguém fala, não sei se tem alguém que fala isso hoje, mas... Fala, né? Fala. Então tá bom. Mesmo depois da pandemia ainda falam, meu Deus. Mas ele falava assim, se você pesquisar, o nome que mais aparece na internet não é... Ele pega e começa a falar vários nomes, inclusive assim, sexo, não é o sexo, não é o pornografia, os termos da pornografia, o que mais aparece na internet é Jesus. E naquela época ele dizia isso. Hoje eu não sei como está o ambiente da internet, mas assim você vai ter muito da presença de Jesus ali.
As pessoas estão em busca de respostas, né? E nossa vida gira em torno de perguntas e busca de respostas. Então, eu vejo muitas pessoas perguntando, né, sobre a vida após a morte, o que acontece com a pessoa quando ela morre, como ser feliz. Tem uma das perguntas que é mais feita no Google, que é como fazer uma oração, não é? Sabia disso? Não sabia. É uma das perguntas mais feitas no Google. Como orar? Como orar? Eu vi na pandemia uma pesquisa, até a Marta Gabriel, que é uma das grandes especialistas, né, do digital no Brasil, uma autoridade, ela trouxe mostrando que o que a pessoa mais queria fazer quando a pandemia acabasse. E elas respondiam que era se encontrar com Deus. Uau! E isso é uma pesquisa de marketing digital. Entre vários temas. E você vê o gráfico, depois eu posso até compartilhar esse vídeo, que ele é incrível. Você vê os gráficos, as pessoas foram votando. E foi subindo, as pessoas queriam o quê? Conexão com Deus. Se sentirem acolhidas, né, pastor? Sim. As pessoas estão em busca de algo. E a gente tem esse algo para entregar, para apresentar, que é Jesus. E você trazendo a perspectiva que um voluntário que trabalha levando a igreja para a presença digital que ele tem que ter, foi incrível. Você é os olhos, os ouvidos de quem não está, mas gostaria de estar, ou não pode estar. E não pode estar. E outra, até aqueles que não gostariam de estar, mas o conteúdo vai chegar para ele. Uau! Então, eu lembro de várias vezes o Senhor falando comigo assim. Eu chegava cansada do culto, né, com criança pequena e tal. Chegava, escrevia o texto e postava no blog, às vezes 2, 3 da manhã, né? E pensava assim, eu estou tão cansada, mas não vou dormir, não vou dormir enquanto eu não postar. Postava. E o Senhor falava comigo, enquanto você estiver dormindo, eu estou trabalhando. E realmente era incrível. Eu olhava no outro dia o Analytics e via a quantidade de acessos recorrentes, sabe? Uma coisa linda. Uma coisa que eu acho importante a gente sempre lembrar, sabe, Pastor Marcos, é a questão da tecnologia, né? A tecnologia, muitas vezes, ela é muito endemonizada, mas na pandemia nós pudemos ver a oportunidade de termos cultos online, nos encontrarmos online, mas a gente lembrar que a gente tem outras tecnologias aí que nos abençoaram ao longo da história, né? A própria Bíblia, a impressão da Bíblia ali na invenção, né, da prensa com Gutenberg, mas eu falo, por exemplo, dos CDs, né? Eu conheci Jesus por uma pessoa que me emprestou um CD no trabalho e eu levei esse CD para casa ouvindo no meu Walkman, chorei o caminho inteiro. Cheguei em casa, gravei esse CD numa fita cassete, porque eu tinha que devolver o CD no dia seguinte. Gente, não era pirataria, tá? Nessa época a gente fazia isso mesmo, assim, não era para replicar. Não havia essa consciência, né? É verdade. Você não estava vendendo na internet, no Mercado Livre. Não tinha isso. E eu fiquei ouvindo essa fita 4 meses. Pastor, esse CD era o Preciso de Ti do Diante do Trono. E eu não conhecia, eu nunca tinha tido contato com... Você é de 2004, não é? O Preciso de Ti de 2000 e... Não, o Preciso de Ti de 2001. 2001. O Preciso de Ti esteve muito tempo no meu período devocional ali. Muito. Ele marcou uma geração inteira, né? Marcou uma geração. E eu lembro que eu não conhecia, eu não tinha contato com crente. E eu não conhecia a Lagoinha, nunca tinha ouvido falar da Igreja Batista. Gente, era um outro contexto de vida. A gente tinha acesso à internet, que era o quê? Sala de bate-papo do UOL, do BOL. A gente usava a internet para olhar alguma notícia, joguinho, mas a gente não... E-mail. Sala de bate-papo. Isso. E alguma notícia, depois veio o ICQ ali. O ICQ estava aí nesse período assim também. E eu lembro que a gente não tinha hábito de pesquisar nada na internet, então eu não conhecia Diante do Trono, Lagoinha, nada. E até que eu conheci uma pessoa, ouvindo meu Walkmanzinho no ponto de ônibus, que a pessoa, eu falando meu mineirês, meu ponto de ônibus, ponto de ônibus, e essa pessoa me falou que congregava na Igreja Batista da Lagoinha. Eu falei, você está brincando? Lagoinha? A Lagoinha é aqui em Belo Horizonte? Você não sabia que era IBH? Não sabia. Porque a menina só me emprestou a bolachinha do CD. Eu não peguei a capa, nada. E só tinha o nome, né? Diante do Trono, Igreja Batista da Lagoinha. Era o que eu sabia.
E eu falei para ele, olha essa fita, tem 4 meses que eu estou ouvindo essas músicas, eu não sei o nome nem de quem canta, eu preciso conhecer essa pessoa. Aí ele falou assim, vamos comigo no culto domingo? Eu falei, vou. Aí fui no culto. Em janeiro faz 20 anos. Eu fui, aceitei Jesus, e eu sempre brinco com a Ana, né? Que eu fui lá querendo conhecer a Ana Paula Valadão, mas, na verdade, quem queria se apresentar para mim ali era Jesus. Uau! Uau. Então, eu sou um fruto aí da tecnologia CD. Né? Eu conheci Jesus através de um CD. Deus me preparou para esse encontro. Uau, uau. E hoje a gente está falando do metaverso. Sim. E o metaverso está sendo demonizado também. Toda tecnologia, né, pastor, ela vai ser endemonizada, né? O rádio foi... Imagine Billy Graham com rádio e TV, sabe? O que ele não enfrentou para poder falar para as multidões ali por televisão. A gente vai enfrentar esses desafios, mas a Bíblia está cheia de spoiler do nosso futuro. Então, a gente precisa entender, se você leu a Bíblia, se a gente lê a palavra, a gente sabe que nós enfrentaremos tempos difíceis, mas a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. Então, que a gente possa ter essa ciência de usar o meio digital para falar do amor de Deus. E eu não falo só do digital não, tá, pastor? Eu acredito que o digital é trazer a pessoa para a igreja mesmo, tá no olho a olho, porque nada substitui isso. A gente precisa do discipulado. É uma das coisas que eu mais falo com os voluntários, né? Eu falo, olha, é lindo tecnicamente a gente servir, pastor. Hoje, sobre mídias sociais, marketing digital, mídia, transmissão online, a gente tem tudo na internet, de graça, tem os melhores cursos, mas vida com Deus é só você e Deus. Então, não adianta você ter a técnica sem estar com a vida alinhada com o Senhor, sabe? Então, eu tenho defendido muito a questão da vida devocional e do discipulado. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida de quem está hoje na mídia da igreja, ou de um ministério, né, à frente aí de um canal. É como a gente fala, né, que o digital não te abraça, mas ele te ajuda a abraçar mais pessoas. Sim, com e certeza. Não substitui o que é completamente essa questão de ser igreja, mas ajuda a igreja a ir mais longe, a alcançar mais pessoas. Você foi presencialmente a uma igreja por causa de uma tecnologia que levou essa atmosfera da igreja por meio da adoração ali por meio de uma tecnologia. Sim. E aquilo ali estava fomentando o quê? Era uma ferramenta para te abençoar no seu tempo de devocional, de tempo com Deus. Você falou 4 meses. Você começou ali... 4 meses. Antes de entregar a vida para Jesus. Antes de entregar a vida para Jesus. O Senhor estava trabalhando já no meu coração. Incrível. E é tão interessante. Eu estava no avião vindo para cá e estava ouvindo o episódio do podcast com a pastora Vivian. Vivian. Eu estava chorando dentro do avião, assim, porque... Que história, hein, gente? Quem não ouviu, quem não assistiu, Vivian Ribeiro, no Creative-se, está demais. E, assim, me identifiquei muito com a história dela, com o testemunho dela. Eu estava dentro do avião chorando. E eu pensei, Senhor... Ó, as pessoas que estão aqui do meu lado não estão entendendo nada, mas que elas possam entender que eu tô bem, eu estou feliz, estou em paz. Mas olha que incrível a tecnologia, eu estar dentro de um meio de transporte, um veículo, e poder ser tão abençoado com um conteúdo tão rico, uma história tão abençoadora. Né? E não sei se o senhor tem acesso a essa informação, mas saiu agora recentemente, e já por 1 ano, o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Uau. E isso é muito à frente de outros países, muito à frente. Então, então vamos todo mundo criar podcast? Eu acredito que a gente pode, sim, ter vários podcasts, mas a gente precisa valorizar esses conteúdos online. Né? Então, como o senhor falou aqui no início, dar 5 estrelas no Spotify e no YouTube, dar a curtida, deixar o comentário, porque eu não estou ajudando, não é o pastor Marcos Madalena, eu estou ajudando o reino, eu estou ajudando que essa mensagem alcance mais pessoas. Né? Então é isso aí, gente. Ó, faz isso agora. Se você não fez ainda, a gente já consumiu aí uns 50 episódios, não fez isso ainda. Pois é, gente, não pode sair de um vídeo sem curtir, sabe? Porque você ajuda o algoritmo para aquele canal. É a gente levar essa mensagem cada vez mais longe. Os meus filhos, quando eles pegavam lá o meu celular, né? Aí teve a época que eles acessavam o YouTube dentro, configurado para a idade deles, com as travas, tudo, ali organizado o tempo e tal. E aí, às vezes, ele, pai, eu posso curtir,
Porque eu falei, não, calma aí, o que você vai curtir? O que você vai colocar no meu algoritmo aí, né? Poxa, e mexe mesmo no algoritmo. Nossa, e eu entro lá hoje, só tem vídeo infantil para mostrar para mim. Mas ele sentia aquela coisa, né? Eu tenho que curtir, porque olha só, né? Pai, eu gostei. Tipo assim, se eu não curti, eu sou uma farsa, porque eu curti, eu gostei e não falei que eu gostei. Nossa, sensacional. Olha a visão dele, os nativos digitais, né? Uhum. Eles já têm uma outra visão da tecnologia. Eu preciso apoiar quem está na internet. Mas a gente está aprendendo. Tem uns perigos, né? Tem hora que eu falei, os caras falam que se não curtir vai acontecer alguma coisa. Eu falo, não vai não. Não vai. Não curta só de raiva, porque isso que ele fez não foi legal. Não, e agora tem a questão de descurtir também, que eu acho que é importante. Tem agora a questão de descurtir? Sim, tem sim. Então, você descurtindo, o shorts, dá o dislike no shorts. E isso é importante, porque o dislike que você dá no shorts é verdade, ajuda no YouTube a filtrar, já tem o dislike, né? Ajuda a filtrar ali o conteúdo do seu algoritmo. Então, é uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos. Pessoal, porque assim, pastor, eu falo de TikTok em aulas e treinamentos nas igrejas desde 2018. E quando eu comecei a falar, pessoal, quem aqui na igreja é líder de jovens e adolescentes? Aí levantava a mão. Quantos jovens e adolescentes tem aqui? Quem aqui conhece TikTok? Só os jovens e adolescentes levantavam a mão. Falava, líderes, TikTok. Entrem no TikTok, vejam o que suas ovelhas estão fazendo. Não para monitorar, mas veja. Porque, pastor, eu pesquiso redes sociais há 15 anos, profissionalmente. Fora o meu uso, né, natural. E de todas as redes, eu nunca cheguei em uma rede social que eu vi tanto adolescente pregando. E isso me impactou profundamente, de ver ali o adolescente, vendo ele gravando o vídeo ali com a Bíblia aberta e falando, olha, hoje Deus me falou, e falando baixinho, porque você sentia que ela não queria chamar atenção na casa, que ela estava gravando um vídeo. E eu vi muitos adolescentes fazendo esse tipo de trabalho muito antes do TikTok estourar na pandemia. O TikTok estourou na pandemia, mas de 2008 a 2019 eu vim acompanhando. A minha filha, né, estava adolescente, então eu já vim acompanhando com ela, né? Vamos fazer uma justiça aqui que eu não fiz no começo. Gente, Elisa Mâncio é casada com o Renato. Sim. É mãe da Sara, que hoje está com 20 anos. 20 anos. E tem uma família linda e abençoada. Eu já vi, assim, ela é torcedora. E aí, o que você me fala? É Galo ou é Cruzeiro? Só pela cor da minha roupa a pessoa já percebe. Azul é só a capa do livro. É, só a capa do livro. Acabou saindo azul na capa do livro. Sim. Mas eu amo azul. Então, pronto. A cor não tem problema. Não, Mas não é então problema. ela torce pelo Galo. Isso. E é da Igreja Batista da Lagoinha, essa igreja que abençoa tanto a nossa nação. Amém. E é também uma igreja vanguarda na área de comunicação, na área de criatividade, música, sim. assim, as igrejas da dança, da né? dança, da arte, Verdade. em tantas áreas, né? Verdade. Então a gente está aqui ouvindo alguém que tem uma jornada em uma igreja que é visionária e vanguarda. Amém. Lá, assim, quem era a pessoa por trás, né? De todo aquele conteúdo que saía para a internet, você falava, uau! Né? Que as equipes de comunicação das igrejas tinham que correr para conseguir também agir naquilo que foi inspirado por meio da Lagoinha em muitos momentos aí que saiu à frente também na tecnologia, né? Então vamos voltar lá onde você estava falando. Eu lembrei aqui de uma reunião que nós tivemos com o pastor Márcio na comunicação. Isso tem poucos anos, assim, talvez uns 3, antes da pandemia. E ele falou assim, gente, eu tinha um sonho alguns anos atrás. O meu sonho era alugar um avião e voar em cima do centro de Belo Horizonte e jogar um monte de panfleto evangelístico. Ele falou que o sonho dele era fazer isso. Aí ele falou assim, eu nunca fiz esse sonho, não realizei esse sonho. Mas, e aí tem toda a questão, né, de sujar a cidade e tal, né? Então, vieram outros contextos. Mas ele falou assim, mas Deus me mostrou que esses panfletos hoje são a internet. A gente precisa espalhar mensagem na internet. E aí ele foi mostrando como que ele navega na internet, como que são as buscas dele. E isso é muito interessante para a gente que trabalha na comunicação e na mídia de um ministério, entender o comportamento das pessoas.
Como que ela faz a busca? Vamos supor que o pastor Carlito fala assim: mas olha, tem um post lá que eu pedi que é incrível, não tem curtido, não tem engajamento, o que aconteceu? Então, a gente precisa entender se aquela comunicação ela foi, de fato, direcionada com a linguagem para aquela pessoa, para aquele público. Se ela captou aquela mensagem, sabe? E eu acho que isso é muito interessante, a gente entender que nós estamos levando a mensagem do reino de Deus para a internet, propagando a mensagem do reino de Deus, mas ela tem que ser numa linguagem contemporânea, porque as pessoas entendam. Então, nós temos a Bíblia hoje em várias versões. Qual a versão que você costuma usar? Então, eu vou usar a versão do meu pastor, a versão que ele usa, a comunicação que ele usa, os jargões que o meu pastor usa, para que eu consiga me comunicar no digital tal qual a gente se comunica dentro da igreja e as pessoas consigam se identificar fora. Internet é identificação. Eu vou me identificar contigo se o seu conteúdo, né, o que você posta, né, a gente fala de conteúdo, mas o que a gente publica do nosso dia a dia, se faz sentido, né? Então, quem tem filho pequeno, vê a outra pessoa que tem filho pequeno, nossa, que interessante, olha esse livro que eles estão lendo, né? Olha o filme, o desenho, olha esse culto, essa reunião. Então, tudo isso chama atenção. A gente precisa entender qual que é o nosso contexto local e transmitir isso no meio digital. Ser a presença dessa igreja, desse pastor, dessa mensagem no digital, de Sim. acordo com aquilo que ela se parece ali ao vivo, presencialmente. Isso. Não é receita de bolo, né? Porque é isso que eu falo, tem da questão técnica. A gente aprende a técnica do marketing digital, das redes sociais, publicidade, mídia, né, edição de vídeo, a música, né? Hoje tem as trends e tal. Mas a gente precisa entender se aquilo faz sentido com a comunicação da minha comunidade local. Isso faz sentido de fato? Mas Elis, mas a gente está na internet, a gente quer falar com todo mundo. Mas a gente precisa lembrar, antes de tudo, que a comunicação da igreja local ela é construída primeiro para os membros. A gente está se comunicando com a nossa igreja local, mas ela tem um alcance global. E a gente precisa e tem esse desafio de conseguir comunicar com as duas ao mesmo tempo. Não tem como você pensar em mais nada só para um raio de influência de um bairro, de uma cidade. Não tem. Você colocou na internet, aquilo pode... É global. Vai ter alcance global. Vai ter alcance global. A não ser que seja um anúncio que você segmentou para aquela só para aquele lugar lá. Aquela região. E é interessante, porque desde que eu avalio transmissões online, que a gente faz e alcance e tal, mesmo que às vezes seja assim seja 2, seja 10, você sempre tem ali a presença de vários países onde aquela mensagem chegou, onde aquela transmissão teve alcance. E é muito interessante, então, você sempre pensar se está abrangendo aquela área de alcance e se tem pessoas, por mais que sejam poucas consideradas no todo, isso vai chegar para além das fronteiras e você tem que pensar na comunicação global. Sim. E deixa eu te perguntar, assim, de uma forma prática, como que você poderia exemplificar? Eu vejo que você faz isso nas suas redes sociais. Então, você coloca lá como comunicar uma mensagem no Insta, no Twitter, ali no YouTube, em cada rede social e cada linguagem, né? Você conseguiria trazer aqui para a conversa exemplos de como nós podemos usar cada rede social? Porque até eu lembro que uma vez eu fiz um dos cursos que eu fiz de redes sociais, na época a gente falava assim, que o Twitter é uma rede social que se parece mais com uma rede social daqueles que são assim formadores de opinião. Aí eu tenho o YouTube, que então o Twitter é para formadores de opiniões. O YouTube, ela é mais uma rede social de vídeo de bastidores. Ela não é aquele vídeo final, sabe, todo do cinema. Ela é uma rede social que pega um pouco mais os bastidores. Aí eu não lembro o que se falava do Insta, né? Mas o que era mais foto, né? Era mais foto o Insta, né? Mas também começou a crescer aquela questão de ter um conteúdo, aí lançaram um carrossel e etc. E aquela velha pergunta, fazer textão ou não fazer textão? Assim, como que você poderia dar dicas práticas em como utilizar cada uma dessas
plataformas, redes sociais e presença que nós podemos ter na internet. Pastor, além de tudo que tem no seu livro, no Creative-se, eu acho muito interessante porque no livro, gente, eu não fui paga, não é um publi, mas eu trouxe o meu livro de Minas para ele assinar para mim, porque eu já tinha o livro dele. Que honra, hein, gente? Meu Deus do céu. E, além de tudo que tem no teu livro, que você trouxe um resumo muito bacana de aplicações técnicas de redes sociais. Mas a gente precisa entender que o comportamento humano, principalmente no ambiente digital, tem mudado muito rápido. Para você ter ideia, hoje, no Brasil, o TikTok tem em torno aí de 84 milhões de usuários. O Twitter tem em torno de 18. E a gente tem a impressão que o Twitter é gigante. Mas, na verdade, isso são as bolhas. A gente precisa entender que estamos inseridos em bolhas por causa dos algoritmos, né? Tá aí o dilema das redes, né, lá na Netflix, para a gente entender um pouco melhor. Não fiquem com medo. E aquilo ali não é uma novidade. É novidade para algumas pessoas, mas a gente que trabalha com isso já sabia que os algoritmos trabalham dessa forma. Eu lembro que eu assistia o Dilema das Redes e abandonei, na época, o Google. E vou usar o Quant agora. E eu usei o Quant até que ele começou a falhar demais. Aí eu voltei para o Google e falei, vão saber tudo de mim e não tem como. Eu falei, gente, a minha vida está toda no digital. Eu falei, eu não tenho nada para esconder, o senhor sabe tudo, então tá tudo certo. A gente só se preocupa, lógico, com questões de segurança, né? Você fica aquela coisa lá de daquele movimento e a forma que é feito, não só questão de segurança também. Questão de segurança, enfim. Principalmente a saúde mental. Porque aí a gente se envolve nas bolhas e a falta de consciência de que nós estamos inseridos em bolhas algorítmicas. Nossa, meu Deus, falei difícil, né? Bolhas algorítmicas. Como estamos inseridos em bolhas algorítmicas, muitas vezes a gente não percebe outras realidades. Esse é um ponto importante para quem tem uma presença digital hoje. Mas falando aí da prática das redes sociais, eu tenho tido uma experiência com short vídeos, que são os vídeos curtos aí de até 1 minuto e meio. E a gente vai observando tendências de conteúdos. A tendência de conteúdo hoje, ele é uma realidade, é o consumo de short vídeos. Um relatório que eu acabei de ver do ER Social com o Hotsuite, que saiu agora no meio de 2022, para quem está vendo, contextualizando a época do relatório, estava mostrando que o TikTok já é mais assistido no mundo do que o YouTube, em tempo de visualizações diárias. E isso é algo muito relevante. Extremamente relevante. A gente precisa levar isso muito em conta. E isso tem a ver com o comportamento dos vídeos curtos. A gente entender que dentro essa definição aí que a gente tinha há alguns anos no Twitter a gente tem o formador de opinião, o YouTube... Não existe tudo. Isso. Hoje nós estamos vivendo uma salada mista digital. A gente está numa grande praça pública mundial de conteúdos. E a gente tem que definir que tipo de conteúdo a gente quer consumir e em qual mídia. O que eu quero dizer com isso? Pastor, no YouTube hoje, geralmente quem consome conteúdo de YouTube é quem quer o conteúdo um pouco mais aprofundado. Mesmo que seja num vídeo de 5 minutos, de 10 minutos ou num podcast de 1 hora, 1 hora e meia, são pessoas que estão dispostas a consumir conteúdos mais aprofundados. Já no Twitter, hoje o que a gente percebe é uma ferramenta de discussão pessoal. É uma ferramenta onde as pessoas estão ali discutindo diversos temas atuais. É uma característica do Twitter desde o início, mas que tem se aprofundado um pouco mais com intolerâncias, inclusive, né? E a gente precisa sempre lembrar a questão da bolha. Gente, Twitter hoje ele tem sido uma bolha relevante que a gente precisa ter cuidado. O Instagram ele tem se transformado, né, o CEO, né, do Instagram, que é o Adam Mosseri, né? Não sei se eu pronunciei o nome dele certo, mas ele tem falado constantemente nas lives que o Instagram está priorizando a entrega de conteúdos em vídeo. O que isso quer dizer? Ele vai mostrar mais vídeos. Então, quem publica vídeo hoje está saindo na frente no Instagram. Tem espaço para textão? Tem. Sabe por quê? Porque depende dos seus seguidores. Quem te segue está acostumado ao seu tipo de conteúdo. Então, ele vai... eu gosto de ler as dicas que a Elis posta.
E eu consigo observar hoje os posts que eu deveria ter transformado em vídeo, o post que vale como carrossel. Rede social é teste. É você testar aquele conteúdo em formatos diferentes. Mas deem muita atenção para short vídeos, que são os vídeos curtos. Uma ferramenta que acho que todo social media precisa saber usar é o CapCut, que é um aplicativo de edição muito simples, que tem vários tutoriais no YouTube, e que eles podem ajudar muitas igrejas e ministérios, inclusive missionários. Eu tenho visto missionários em campo missionário que fazem filmagens, editam e postam, mostrando a situação de campo missionário. E isso é muito interessante, porque a gente está vendo a aplicação do digital com outro direcionamento. O TikTok. O TikTok hoje ele tem muita cara de bastidor. Ele tem muita cara de bastidor, mas ele tem um espaço para conteúdo que te chama para o aprofundado que está no YouTube. Então, esses cortes de podcast que a gente vê com muito sucesso, né? Tem muito no TikTok, né? Tem muito no TikTok. Inclusive, o Creative-se está lá. E a gente está com bastante corte lá no TikTok. E é até interessante, pastor. Eu comecei um projeto esse ano que se chama Hit News. É um canal de notícias cristãs de até 1 minuto. E eu comecei em fevereiro de 2022. Até agora, a gente está no Instagram, né, com Reels, no TikTok, no Quai e no YouTube Shorts. A gente está em torno aí de 40 milhões de views e 250 mil seguidores, só com vídeos curtos. Uau! E as notícias são notícias relacionadas a missões, a conteúdo ministerial, informativo, corte de podcast, lançamentos musicais, eventos. Inclusive, um dos vídeos que eu tive o privilégio lá de editar e postar é um corte daqui da Jay Reis, sim. falando da ida dela para o TikTok, né? Como que o pai dela orientou a ida dela e tal. Viu como é que sou ouvinte? Muito bom. Se você não pegou o episódio da Jay Reis, ela foi... me chamou a atenção quando eu fiz a entrevista com ela, porque o Sidney da InChurch falou, olha, quando eu entrei, ele entra muito, ele é o usuário precoce, né, das plataformas e tal, por ser amante da tecnologia. Então, ele fala que quando ele entrou, a primeira pessoa que ele encontrou foi ela. E aí, então, ele falou que ela estava com conteúdo bem legal e ela conta a história dela, que ela foi enviada para lá, né, pelo pai dela. Muito legal a história dela. É um conteúdo muito bom, ela fala muito sobre também... ela fala da história dela e fala do porquê ela está lá, né? Não, e essa história do Hit News, por exemplo, né, é um sonho antigo de jornalista cristã, de ter um canal de notícias sem conteúdo que deturpa a imagem de outras pessoas. Então, nós não temos conteúdo... Gospel. Não. Lá nós não temos notícias com fofoca, política. Lá é o conteúdo cristão mesmo. Pensa na saúde mental das pessoas também, para inspirar mesmo. E sabe uma coisa legal? Porque aí você me pediu uma dica prática. Uma das estatísticas que eu tenho é que os vídeos com maior audiência são vídeos de notícias de missões. A Portas Abertas é uma parceira nossa, né? Eu transformo conteúdos deles em texto e em vídeo e posto, né? Faço a locução desses vídeos e coloco no Hit News. E é impressionante o interesse das pessoas por missões. Então, quer dizer... Por que a gente não tem falado das missões das nossas igrejas locais nas redes sociais? E é verdade, todo post que nós fazemos de evangelismo e de iniciativas de viagens missionárias tem uma repercussão gigantesca. E muitas igrejas estão fazendo e não estão postando, não estão comunicando. É isso. E porque às vezes eu acho que eles ficam presos assim, tem que ter uma foto incrível, tem que ter né, aquele vídeo profissional. Não tive câmera profissional nesse evangelismo, então não vou postar. O que você fala sobre isso? Uma das primeiras coisas que eu aprendi no jornalismo, com a primeira chefe de redação que eu tive, ela falou para mim assim, Elis, o mais importante da comunicação é ela ser verdadeira. Agora, a qualidade do vídeo, o restante a gente trabalha com o que tem. Mas as pessoas querem um conteúdo verdadeiro, real. E eu tenho trabalhado nessa vertente. Vamos trabalhar com conteúdo real. O vídeo não está muito bom. Se vocês entrarem no Hit News, vocês vão ver. Tem vídeo lá que a qualidade não está boa. Mas a notícia era importante e eu escolhi, né, como posição editorial, publicar mesmo assim. E o vídeo teve um alcance importante, sabe? É a gente entender que
independente da igreja que eu esteja, do celular que eu tenha. Eu falo sempre isso para os meus alunos, pastor. Faça o melhor com o que você tem na sua mão. Faça o melhor com o que você tem em mãos. Seu celular serve para você tirar sua selfie, para você mandar um WhatsApp, uma mensagem. Ele serve para propagar a mensagem do reino. Então, faça o vídeo, tire a foto, aprenda a editar. É muito fácil editar um vídeo. CapCut. CapCut. Excelente. Tem vários outros, né? Mas o CapCut ele realmente é muito fácil e tem muitos tutoriais. Então, é a gente entender que não tem, como eu falo que não tem receita de bolo, é eu entender que para as redes sociais da minha igreja, o que eu vou levar? O dia a dia ministerial, o encontro, a visita que a gente fez, né? Estamos arrecadando mantimentos. A gente tem que entender que... Lembra a época que a gente entregava panfletinho na rua para convidar para o culto? Sim. Então, hoje na internet... Muitas igrejas estão na internet reproduzindo o folderzinho nas redes sociais. A gente não pode ser divulgador de culto. A gente não tem que ficar publicando só foto de culto e aí arte de evento da igreja. A gente tem que ser comunicadores do reino, mostrar o que nós temos feito dentro de casa. Nós temos atendimento odontológico, psicológico, nós temos trabalho social, estamos sustentando missionários em tal e tal lugar. Muita gente, pastor, tem condições de ajudar, quer ajudar, mas não ajuda porque elas não estão vendo isso nos canais digitais. As pessoas procuram essa prestação de contas, assim, entre aspas, nos canais digitais, institucionais. E a gente, como igreja, tem falhado. Eu estou falando a gente como igreja, no modo geral, tá? Não estou falando de uma igreja específica. A gente precisa ter essa ciência. Vamos mostrar o que a gente tem feito, o trabalho com as crianças, com os nossos adolescentes. Ah, mas os adolescentes não estão no Instagram. Mas mostra para os pais que eles podem deixar os adolescentes deles aqui com a gente, que a gente vai cuidar deles, a gente vai discipulá-los, né? A gente levar o que a gente tem de melhor na nossa igreja e transformar isso em conteúdo. É uma das perguntas que as pessoas têm. É uma das perguntas que está ali no top 5, quando elas vão à igreja, que é se tem lugar para deixar as crianças. Sim, verdade. E se tem lugar para cuidar das crianças, como esse lugar. E às vezes também tem aquela história, né? Vamos falar do que a gente está fazendo como um todo, como família espiritual, como uma igreja que serve não apenas com culto, mas tem muitas igrejas que apenas fazem culto. E aí, assim, a grande questão não é vamos melhorar as nossas redes sociais, não, vamos rever a nossa atuação. Porque, às vezes, a gente pode, assim, vou postar isso porque vai fazer um bem comunicando melhor sobre quem nós somos e chegando com essa mensagem para mais pessoas. Essa é uma coisa, é uma estratégia de comunicação. Agora, o que dá certo na comunicação, o que dá certo em uma rede social, nos ensina também. Sim. Né? Não quer dizer que a gente vai sair fazendo tudo que está bombando em rede social. Tem algumas trends que não vale a pena nem de serem mencionadas. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, quando você vê ali... Por que as pessoas querem tanto saber se tem trabalho infantil? Por que as pessoas se interessam tanto por missões? E, assim, é uma coisa boa. Claro. Certo? Eu quero uma igreja que inspire minha família e eu quero ser parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Eu quero ser parte da ajuda daqueles que mais precisam. Aí eu sou uma igreja e eu não estou me importando tanto assim com coisas assim que até bomba até nas mídias sociais. Então isso me ensina também que eu posso ser uma igreja que tem uma atuação mais abrangente, mais de acordo com a palavra, inclusive, né? E assim por diante. É muito interessante. Dois momentos de dois ministérios que eu posso falar aqui abertamente, que eu tive a oportunidade de atender e trabalhar, foi com o Douglas, né? Ele já teve com você do Jesus Douglas Cop. Gonçalves. O Douglas, eu estava trabalhando ali na Hitbel e dei uma mentoria de mídias sociais para eles. Me pediram para fazer uma mentoria de mídias sociais para o Jesus Cop. E eu lembro que eu falei, gente, Jesus Cop é perfeito. O que eu vou falar? Como assim, gente? Vocês me colocaram para conversar com o pastor Douglas, o que eu vou falar para ele? Né? Eu acompanho também. E aí fui estudar. E é incrível mesmo. Não tem o que falar, né? Sim, maravilhoso. Eles fazem um trabalho incrível. A equipe dele, eu sou fã dele e da equipe.
E eu lembro que eu fui estudar o canal, eu falei, não, agora eu vou ser analítica, o que eu posso ajudá-lo a melhorar? E eu lembro que, na época, tinha cerca assim, de 4 meses que tinham lançado o Reels no Instagram. E o TikTok estava estourado, porque a gente estava bem em 2020, ali na pandemia. Acho que foi em setembro, mais ou menos, que eu conversei com o Douglas, numa reunião. E falei para ele, Douglas, olha, você poderia explorar muito mais o Reels. Eu acho que ele tinha 2 vídeos no Reels na época. Né? Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. E acho que tinha 2 Reels na época e ele tinha alguns TikToks, mas bem poucos. Aí ele falou assim, Elisa, olha, não é muito minha praia esses vídeos de TikTok e tal. Eu falei, não, Douglas, as pessoas querem ver você, a sua mensagem, a sua pregação. Faz o recorte da pregação, publica com a legenda, dá aval. O que vocês têm de conteúdo, faz o recorte e coloca lá. E, assim, em poucos meses eu vi... Porque qual que é a importância do Reels, por exemplo, no Instagram? Ele é uma ferramenta de descoberta. Ele aparece para pessoas que não te seguem, que elas curtiram conteúdo semelhante ao seu. Daí a importância de legendar bem o vídeo, usar boas hashtags, porque o algoritmo também trabalha a nosso favor. E fui explicando isso para ele. Rapidamente eu vi o canal dele crescer bem rápido ali dentro do Instagram e também no TikTok. Ele realmente começou a usar. E você vê, hoje ele usa o TikTok e o Reels com as características dele, com o jeito dele, porque é a autenticidade. As pessoas esperam ver quem? O pastor Marcos Madalena, aquele só pregando? Não, aquele que, pessoal, estou aqui em casa, estava aqui refletindo, Deus me falou isso, isso e isso. E você vê o Douglas hoje, é muito isso, acho incrível, assim, como ele encontrou a comunicação dele para aquele tipo de mídia, e é importante para a nossa geração. E a outra pessoa... Só uma pausa aqui. Você acabou de ganhar de graça uma consultoria, tá, que a Elis deu em altíssimo nível para uma pessoa que já era um dos principais influencers da nação, né? E um dos principais influencers cristãos do mundo. Então, você ganhou aqui de graça, tá? Eu ganhei também. O meu produtor de vídeo está aqui participando também. Ele também ganhou. Todo o time ganhou. E você que está acompanhando também. Então, assim, coloque isso em prática. Vamos lá. Você vai ver mais vídeos meus. Tá? Amém, falando isso sobre... Isso aí, pastor. Agora, isso aí. assim, depois você tem que dar um workshop também, assim, 3 filhos, entendeu? Ai, gente, eu vou é ter muito que fazer desafiador. vídeo, eu vou ter que colocar vídeo no carro ali para fazer, com 3 meninos gritando no fundo. Eu sei, é desafiador. Eu vejo que a gente precisa entender a nossa rotina, o que a gente dá conta. Porque, assim, o Senhor, Ele não está pedindo de nós mais do que o que a gente consegue fazer. Olha aí, ó. O Senhor está pedindo de nós o que a gente consegue fazer. E a partir do momento que a rede social se torna uma obrigação, ela está te prejudicando no seu dia a dia... Dá uma de luva de pedreiro. Tá ruim. Sai fora. Não, para muitas pessoas, né, a rede social é um problema. É verdade. Então, saia da rede social. A rede social não é a solução do mundo, não é isso. Eu não estou aqui para falar isso. A internet, ela pode ser um canal de evangelismo. A autora de mídias sociais na igreja está falando isso para você. Sim. Entendeu? Estuda desde o surgimento de cada rede social. Isso. Muito, entrega muito a idade da gente, né? Meu Deus. Não, todo mundo novo, todo mundo jovem, todo mundo é leve aqui. Isso aí. Isso aí. E, pastor, você sabe quando você é velho? Você é velho quando os seus sonhos são menores do que as suas memórias. Uau. Então, você é jovem quando você tem mais sonho do que memória. Então, a gente tem que envelhecer com sonho, que a gente continua jovem. Amém, exatamente isso. Eu sonho em ver mais pessoas atuando no digital, falando de Deus, falando do reino, desse amor, exalando o amor de Cristo, sabe? Acho que não existe, se eu posso falar, um elogio, se pode ser um elogio isso, mas não existe elogio melhor do que uma pessoa falar assim, uau, você parece tanto com Cristo, eu vejo tanto de Deus na sua vida, no que você faz, no que você é. Ou quando alguém me encontra pessoalmente e fala assim, nossa, Elis, você é exatamente o que você é na internet. E glória a Deus por isso, que a gente seja assim, que a gente seja verdadeiro nesse nível, sabe? O propósito é não ter 2 caras, né? Isso. Vida dupla. Muito bom. E você estava falando da segunda experiência que você teve. Da segunda pessoa. pessoa. Fazendo uma consultoria.
Isso, foi com o pastor Hernandes Dias Lopes. Uau! Eu Gente, amo. eu tô falando aqui, ó, deixa eu apresentar de novo. Eu tô falando aqui com a consultora digital de Douglas Gonçalves e Hernandes Dias Lopes. Ai, Tá ligado? Sou muito pequena para isso. Mas, olha, nesse mesmo mês eu tive também o desafio de fazer uma mentoria com o pastor Hernandes para o digital dele. E ele não utilizava o canal dele no YouTube. Ele sempre teve o canal, colocou algumas mensagens, mas ele não tinha um posicionamento digital muito claro. E ele sempre envolvido, né, com a IPP, com a igreja lá de Vitória, né? E eu levei algumas propostas. Pastor, o senhor prega em tanta igreja, que tal a gente reunir essas pregações suas e colocar todas no seu canal? A gente pode fazer isso, porque é a sua imagem. Vamos pegar o conteúdo e colocar... Quem procurar Hernandes Dias Lopes vai encontrar tudo no teu canal. Pastor, o canal dele, nesses quase 2 anos, né, ele cresceu mais de 300%. Uau! Em 3 anos? Em 2 anos. Uau! Triplicou. E aí, assim, o que eu posso contar, que é a parte que eu me sinto honrada de mencionar, é que o meu esposo é a pessoa que faz as edições dos vídeos dele e coloca no canal. Faz essa busca, essa curadoria dos locais onde o pastor Hernandes passou pregando, ele baixa esses vídeos, edita e sobe para o canal do pastor Hernandes. Então, ele tem hoje uma curadoria de todas as pregações dele no próprio canal dele. Uau! E o que é mais incrível... E o que é diferente do que já está lá também, né? Sim, é diferente. Então ele fala assim, ele pregou Lucas 6, então, em tal lugar. Então, não tinha ainda uma mensagem desse texto, então vamos colocar. E já aconteceu da gente encontrar a mesma mensagem, mas com histórias e ilustrações diferentes. O pastor Hernandes é extremamente rico ali, na exposição da palavra, né? Então, o que foi interessante a gente mostrar para ele nessa mentoria? Pastor, o que o senhor pode receber financeiramente no seu YouTube pode ajudar a LPC, por exemplo, que é o projeto de missões que ele tem. Uhum. Então, muitas vezes, a igreja tem resistência de monetizar canais no YouTube por medo de, eu não quero receber dinheiro. Tá. Mas alguém vai receber, né? Está sendo está passando o anúncio. Está passando o anúncio. Então, é a gente entender que existem plataformas como o YouTube hoje, né? Há aí um plano do Instagram começar a monetizar no Brasil, já está liberando várias contas nos Estados Unidos em teste, liberou para alguns usuários no Brasil, no Instagram, para ser como se fosse membro do canal, sabe? Então, já tem algumas contas no Brasil de Instagram com esse recurso. Então, é a gente entender que esses recursos, pastor, podem se transformar um instrumento para eu instrumentalizar meu ministério, para eu comprar um microfone, para eu comprar uma câmera, para eu pagar um editor. E é tudo muito caro. É tudo muito caro. Quando você fala de tecnologia, sim, a grana vai fazer diferença. Até uma conta de internet que ajudar a pagar vai ser bênção, né? Sim. Então, é a gente entender que a gente precisa ter uma presença online consciente, mas entender também esses desdobramentos, os caminhos que a gente pode trilhar nesse caminho. Tá, muito bom. Então, a gente está falando aí de consultoria de altíssimo nível para gente que já estava com muita relevância nas redes sociais, mas Sim. que podia ser melhor. Então, essa conversa aqui também nos ajuda, me ajuda a repensar. E também nos ouve aqui, não somente pastores e líderes, mas também líderes de ONGs, presidentes de ONGs, pessoas que são empresários, empreendedores, profissionais liberais, que são cristãos ou não, que querem também crescer nessas áreas e são também inspirados por esse conteúdo. Então, aqui você pode ver o quê? Você pode ver aquilo que você pode fazer melhor, aquilo que você não está fazendo. E eu queria fazer uma pergunta que, assim, como eu posso ajudar alguém que vai dar os primeiros passos? O Eleve, por exemplo. O Eleve, às vezes o pessoal olha e fala assim, nossa, deve ter uma equipe de umas 50 pessoas lá, ou da igreja da cidade, só na comunicação e tal. E até o ano de 2022, a gente não tinha nenhum profissional de comunicação no Eleve, a gente não tinha nenhum contrato assim, CLT com alguém que atuasse assim, exclusivamente para nós.
A gente tinha um departamento de comunicação da igreja, que tem uma demanda absurda e que de vez em quando liberava umas artes para a gente. Né? Eu tentava pagar uns almoços ali para o Gui, eu sou designer, eu fazia algumas coisas, mas a gente teve uma força voluntária muito grande. E até assim, né? A gente não faz grandes coisas com uma equipe de contratados, mas com uma equipe de apaixonados. Isso. Mas assim, para você trabalhar na área do voluntariado, você tem que trabalhar muito bem. Você tem que ser muito melhor do que um CEO que trabalha com um monte de gente paga. Porque se o cara não entrega, o CEO pode demitir. O gestor pode demitir. Né? Agora, Sim. O líder de voluntários, o líder na igreja, o líder numa ONG, o líder... Ou às vezes alguém que está trabalhando com pouco recurso. Como nós podemos fazer mais? Como nós podemos atuar melhor? Porque, vamos pensar, né? Fazer a curadoria. Do que nós vamos colocar, como nós vamos colocar, fazer os cortes, né? Corte para short, corte para reels, corte para TikTok. Vamos produzir conteúdo lá na minha casa, né? E tal. E aí você vai ter toda a produção pessoal, toda a produção do ministério. Aí você vai ter a indicação do CapCut lá para você editar algumas coisas que não é uma edição ali de uma câmera profissional. Você pode usar seu celular e tal. Mas como eu trabalho, como eu começo, como eu então, assim, é uma demanda gigantesca, eu preciso de gente. Como que assim, quais seriam as dicas para começar, para tirar do zero? Minha comunicação está no chão, né? Eu preciso recomeçar, me reinventar e atuar melhor nessa área. Sou só eu fazendo o tempo todo aquilo. Muitos pastores estão pregando, estão tirando foto, estão assim postando, estão fazendo texto, reeditando texto, etc. A Equipe, como eu comecei. Equipe, né? Como sair da equipe para a equipe? Pastor, é incrível isso, porque a primeira dica que eu posso dar, e vou ser bem direta, no meu site tem um modelo de planejamento de comunicação para igrejas e ministérios. Olha só. E está lá disponível de graça. Elisamancio.com.br. Então só entrar lá. Elisamancio.com.br tem o planejamento de comunicação. Isso. E lá tem um modelo e em cada etapa dessa construção eu preenchi explicando o que ele vai colocar ali. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou trabalhar contigo aqui no Eleve. Então, eu falo, pastor, qual que é a sua visão para o Eleve? A primeira coisa, eu preciso saber a visão do meu pastor, do meu líder. É a primeira coisa, é o alinhamento ministerial, entender onde o meu pastor quer chegar e o que eu posso fazer para ajudar meu pastor e a minha igreja, a nossa casa, a chegar nesse lugar. E tudo isso eu vou documentando, porque isso é um documento que vai chegar no momento que vai ser compartilhado com uma equipe. Eu posso estar sozinha nesse momento, mas eu estou fazendo esse registro. Entendi a visão do meu pastor. Vou definir a linha editorial. O que é a linha editorial? Vou pensar os temas, sobre quais assuntos eu vou falar aqui da igreja. A gente tem um Ministério de Esportes, tem o infantil, tem adolescentes, mulheres, homens, tem culto de oração, culto da família. Bom, encontrei aqui já pelo menos 8 temas, 10 temas que eu posso abordar ao longo aí do mês. E também tem aquela coisa de postar todo dia. Não é bem assim, sabe? Há controvérsias, mas não vai dar tempo de abordar aqui. Mas você pensar nesses temas que você pretende abordar. Porque você acordar todo dia e pensar o que eu vou postar na rede da igreja hoje, isso cansa, isso estressa. E o pastor, ele está ali para cuidar de ovelha, ele não para ficar cuidando de rede social. Então, não adianta ter uma rede social bombada, linda, e o povo lá sem aconselhamento, sem discipulado, sem cuidado, né? Sem fazer evangelismo, é isso aí. Então, nesse planejamento já dá uma ajuda boa, porque eu coloco ali todo o processo ali, até para estruturar a equipe, escala de voluntários. Agora, comece. Eu lembro que quando eu comecei ali na Mocidade de Lagoinha, eu comentei com os meninos aqui na igreja. Eu levantava para tirar foto, todo mundo me olhava meio me julgando. Como assim? Ela está levantando na hora do culto para tirar foto? Porque não existia isso, não acontecia. Gente, não existia smartphone ainda. Deixa abaixo.
Então, as pessoas estranhavam, era um estranhamento muito grande. Por que ela está levantando para tirar foto de culto? Né? Então, era estranho. Agora, a partir do momento que o trabalho começa a acontecer e começam a aparecer também as pessoas que vão te ajudar. Eu creio muito que Deus coloca essas pessoas no nosso caminho. Ao longo desses anos, eu calculo que eu devo ter treinado em torno aí de 12 mil pessoas, sabe, pastor, nesses 15 anos. 12 mil pessoas. Então, muita gente. muitos voluntários, alunos, seminários, cursos, por várias pessoas que eu passei. E em várias vezes eu recebi feedbacks e retornos depois, testemunhos, né? Principalmente, Elis, foi a gente começar, as pessoas começaram a aparecer. Apareceram com a câmera para tirar foto. E é o que eu falei agora há pouco. A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem em mão. Faça o melhor com o que você tem em mãos hoje. Não fica, não vou começar porque eu não tenho o melhor telefone. Não, faz. Mais importante do que eu ter um estúdio tão bonito como esse que a gente está aqui agora, mais importante do que eu ter a melhor roupa, o melhor microfone, é eu ter a melhor mensagem, que é o Evangelho, que é pregar a mensagem de salvação, é falar do amor de Jesus. Então, o Senhor já entregou nas nossas mãos, a gente precisa fazer. Então, que a gente tenha esse discernimento. Agora, o líder, ele conhece as ovelhas. Então, aquele jovem, aquela jovem que você vê sempre na internet, sempre no celular, é uma pessoa que talvez você possa convidar para ela vir fazer parte do ministério. Muitas vezes... E às vezes até desperta uma vocação. Sim, pastor, tem vários testemunhos sobre isso. Eu comecei como voluntária, eu nunca imaginei que meu ministério é minha profissão. Assim, eu trabalho comunicação o tempo todo, cristã. Nunca imaginei que isso aconteceria. E eu comecei como voluntária. E sou voluntária até hoje. Na minha igreja, sirvo a minha igreja local, faço os treinamentos de mídias sociais com os nossos voluntários lá, dou aula quando precisa. Me chamou, congresso, Elis, estou indo. Mas eu sempre estou honrando a minha igreja local. Mas eu também preciso entender que eu preciso enxergar as pessoas ali. Poxa, muitas vezes, no chamamento de voluntário, que o pastor chama lá no culto, olha, quem quer servir na área de mídia, fotografia, redes sociais, muitas vezes a pessoa não vai por timidez, por vergonha, ela não tem conhecimento na área ainda e ela está com vergonha de chegar e falar, olha, eu estou aqui para aprender. E eu acho que uma coisa importante que a igreja tem que assumir também como papel é essa responsabilidade também de treinar e equipar o voluntário. Porque se eu levo um treinamento, se eu gravo um vídeo e coloco lá na nossa rede, no YouTube, pode ser a rede fechada da igreja, deixar privado só para os voluntários ali, né, não listado, como editar um CapCut, como aplicar um preset do Lightroom, igual o do culto que a gente usa na igreja. A gente tem como criar mini cursos, pastor. É verdade. E deixar na nossa rede. Que coisa linda. Para capacitar. Deixar o preset do Lightroom ali, você aplica o que é usado, por exemplo, no culto de domingo, no culto de jovens, nas redes sociais de jovens. Sim. E assim por diante. Na verdade, a gente precisa... eu acho que por ter trabalhado agora um tempo em startup, que a gente fala que tudo é a gente maximizar, né, mais e menos tempo, você vai começando a ter essas visões de entender que, poxa, eu tenho que estar fazendo um treinamento a cada 3 meses presencialmente? Não, vamos gravar aqui essa aula, vamos chamar a galera aqui, vamos assistir, paga uma pizza aqui, pessoal, vamos assistir aqui. Quem tem dúvida? Tem, não tem? Lá. Pastor, eu dei um treinamento assim para Portugal. Uau! Reuniram o pessoal da igreja lá e eu dei um treinamento de mídias sociais online para eles lá. Então, é a gente entender, a gente tem como ajustar. É a mentalidade da startup no ministério e na igreja. Sim. E até o pastor Carlito, ele fala isso. Ele fala que igrejas do futuro, elas se parecem mais com uma startup do que com uma estrutura de uma multinacional. Porque a gente viu, nesse tempo, igrejas se tornarem mega igrejas. Sim. Então, a gente tem estruturas mais parrudas, mais imponentes, e a gente pode contar com muita coisa, mas os tempos mudam muito. Sim. E não adianta você ter estrutura, o povo não tem tempo, né, Sim. para ir lá e frequentar aquele treinamento, e a vida mudou demais, toda a dinâmica, e essa mentalidade de flexibilidade, maximização
vai fazer muita diferença, né? Tem que ser, e tem que ser organizado, né, pastor? Porque aí você faz a convocação de voluntário, começa a equipar o voluntário, vamos criar uma escala, né? Não é um trabalho também ali, né, que a pessoa está vivendo na igreja e não tem tempo nem de ter uma vida ministerial, assistir serve um final culto. de semana, assiste 2 lá, depois serve mais um. É um voluntariado saudável, né? Então, nós queremos ter voluntários saudáveis, frutificando dentro da igreja. E tem que ter aquele olho para ver aquele que esconde no ministério, né? Ah, sim, aquele com certeza. que não assiste culto nenhum, nem assim, você deixa ele 2 de folga, 3 finais de semana de folga, ele não vai nenhum, só aparece para servir. Nossa, aí você fala assim, alerta. amigão, quando você estiver lá, né, participando do culto e tal, aí a gente volta a conversar. Não, olha que engraçado. O mês passado eu tive com o pastor Márcio lá em Recife, né? A gente estava no evento da pastora Zenete e eu tive o privilégio de tomar um café da manhã com ele lá. E a gente conversando sobre coisas da igreja, daí ele falou assim: filha, sem ser trabalhando, eu não tô te vendo na igreja. Eu falei, pastor... Puxou a orelha. Aí eu falei assim, não, pastor, eu estou lá, mas é porque quando eu não estou trabalhando, eu sento lá atrás, né, pastor? Ele, tá, filho, então tá bom. Porque ele atentou, porque quando ele me vê trabalhando, fazendo stories, editando e tal. Mas cadê você na hora que você não está trabalhando? Eu falei, pastor, eu estou no banco lá atrás. Ele, então tá bom, filho. E é isso, é olhar. A gente tem que estar de olho no voluntário, sim. Saber por que ele não tá indo. Muitas vezes até ele não tem dinheiro para pagar um ônibus, está com dificuldade financeira, está com problema em casa, está com problema espiritual. Daí é o que eu te falo, né, pastor, ao longo da nossa conversa. A importância de... o conteúdo técnico é importante para a comunicação e a mídia social da igreja? Extremamente. Mas o discipulado e a vida devocional, ela é essencial, é a base para a gente poder frutificar no ministério, né? Então, eu vejo que quando a pessoa começa a faltar ali, eu chamo a pessoa no cantinho, conversa com ela, porque tem alguma coisa acontecendo. Com certeza. E, às vezes, assim, ela nem que não seja assim, ela está ali, ela está muito dedicada, ela é muito eficiente, ela entrega tudo que você está pedindo e tudo que o ministério precisa, mas tem alguém morrendo, tem alguém ali que não está bem, tem alguém ali que às vezes nem percebe, né? Porque sim, é algo interno ali, até a pessoa entender o processo que ela está passando também, né? Atividade nem sempre é sinônimo de saúde. Ativismo religioso é perigoso. Mata. Mata. Com certeza. Gente, a Elisa Mansi escreveu o livro Mídias Sociais na Igreja, foi lançado pela CPAD, usando o meio digital para o reino. Aqui é o manual, né? É um manualzinho aí. Já tem algumas atualizações que estão vindo pela frente. Olha só. Outros livros. Por favor, né? O conteúdo dela é riquíssimo, muita qualidade, você está sentindo aí, está podendo... você que não conhecia, né? Porque quem já conhecia já sabe que é muita qualidade. Então, aqui, dá uma olhadinha no sumário, a importância da comunicação. Antes, ela trouxe aqui, na nova edição, uma atualização pós-Covid, plano de comunicação, como estruturar e alguns insights, marketing digital, mídias sociais e redes sociais, conteúdo digital, cobertura online, ferramentas e dicas Rapidex da Elis. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Olha só. Pílulas, doses homeopáticas digitais. Muita coisa boa aqui. E essa jornada de 21 dias. Isso, a jornada de 21 dias. Eu gostei demais da primeira, que você fala que você estava começando no ministério e alguém falou, você tem que vender tudo isso. E você falou, não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu quero abençoar e quero inspirar. Pastor, tem que gravar um curso, né? A pessoa falou para você. Nossa, isso. Não, você já conhece aquela tal de lançamento não sei o quê? Eu falei, conheço, mas não é para mim. Plataforma 6 e 7, assim, a plataforma de lançamento, né? Sim. E dá para fazer uma grana, hein? Né? E você escolhe... Gente, isso aqui é uma escolha, eu sei do que ela está falando, né? Isso aqui é uma escolha mesmo, né? Porque às vezes a gente vê alguém falando que decidiu entregar o conteúdo para abençoar, a gente fala, será? Daqui a pouco, né? Vem alguma coisa. Mas o que ela está entregando, né? Durante todo esse tempo, que eu tenho visto na jornada dela, nas conferências, nos treinamentos, na presença dela digital também,
é algo de muita qualidade, com muita generosidade mesmo. Me chamou a atenção, foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui, né? Pastor, e o Mídias Sociais na Igreja, ele nasceu como um e-book gratuito. Eu não tinha dinheiro para lançar o livro e Deus já vinha me cobrando há algum tempo de produzir um conteúdo para entregar para a igreja. E eu lembro que eu conversei sobre isso com um amigo, falei, olha, eu tenho um livro, mas eu não tenho dinheiro para rodar livro. Aí procurei algumas gráficas, editoras que eu conheço do meio, né, até por ter trabalhado com muita gente conhecida, e ninguém tinha interesse no tema digital para a igreja. Olha só. Então, isso foi o quê? 2015, 2016. E aí eu conversei com esse meu amigo, ele falou assim, Elis, me manda o conteúdo que eu vou diagramar e a gente disponibiliza o PDF. E uma amiga revisou, fez a revisão do livro, do português, né, tudo direitinho. Rodei o livro e agora essa já é a terceira edição. Uau! Impressa. Uhum. A primeira edição foi a digital, que foi esse PDF gratuita. De 2016 gratuito. Eu tirei ele do ar, pastor, no ano passado, quando eu assinei com a CPAD, porque aí eu já não poderia foi mais deixar. Cláusula de contrato. Isso, de contrato. Né? Agora, o Comunicando o Reino, como eu imprimi por causa de quem gosta do impresso, mas ele continua de graça lá no meu Instagram. É só entrar lá no link e baixar o PDF do Comunicando o Reino. Então, você pode entrar, baixar, pode comprar. Compra, né? Abençoa. Amém. A Elis. Você teve a história da sua casa, né? Quando teve uma enchente lá na sua cidade. Pastor, a gente passou por isso duas vezes recentemente. 2020 foi... eu moro no mesmo lugar há 21 anos, então não tinha esse histórico lá. E houve uma obra lá na beirada do rio, e eu acho que essa obra... A gente acredita que essa obra que prejudicou a nossa região. E em 2020 fomos pegos de surpresa, eu perdi meu carro, meu marido moto, enfim, e tudo, né? Mas graças a Deus o Senhor nos preservou. Eu lembro que eu saindo de lá, eu saímos com a água assim pela metade do corpo. Meu Deus. Porque a casa era acima do nível da rua. Então, quando nós vimos que eu abri a garagem e falei, vamos sair, não deu tempo. Enquanto a gente pegou a mochila, eu virei o carro para sair, a água já estava na calçada. Se eu entrasse, o carro já ia mergulhar na água. Então, foi só o tempo de fechar o carro e sair andando no meio da enchente, fomos embora. E agora, no início desse ano, de novo. De novo. Só que desse ano, a gente um pouco mais esperto, né, de ter passado por isso, nós... Então, até 2020 nunca tinha tido essa enchente? Não. Foram 18 anos aí morando lá sem nenhum histórico. E aí, esse ano aconteceu de novo, em janeiro. Foi bem desafiador. A gente perdeu menos coisa, mas, assim, nossos móveis, de novo, né? Roupa, por exemplo, a gente não perdeu. O que a gente conseguiu tirar, a gente tirou rápido. A gente já tinha ideia, mas os móveis foram embora. Nem compramos de novo ainda, porque Deus, ele entregou uma palavra para mim, para o meu esposo, que ele vai nos dar uma nova casa. Amém. E lá é uma casa própria. A gente não tem como vender, porque hoje, né, por causa da localização, a região ela está condenada. A minha casa, por ser acima do nível da rua, a água chegou talvez a 1,20 m, 1,30 m de altura. Na casa dos meus vizinhos, cobriu o telhado. Então, quer dizer, é uma região que está realmente condenada. Mas, de tudo isso, a gente vê os frutos, porque, mesmo no meio dessas situações tão difíceis, como que foi a Igreja do Senhor que nos sustentou e nos ajudou. Eu vi a mobilização para ajuda. Há ministérios, assim, eu caminho muito próxima da Nívia, né, da Helena, do Lucinho, então são pessoas que me conhecem muito de perto, então fizeram uma ampla divulgação e nos ajudou muito e nos permitiu ajudar a nossa vizinhança, porque a nossa vizinhança ela é muito carente. A gente mora numa região que ela é boa, são pessoas que têm as suas casinhas próprias, que é uma região antiga da cidade, mas que tem dificuldade. Então, a gente pôde abençoar muita gente que a gente recebeu. E temos orado agora para a gente se mudar. Não sei para onde Deus quer nos enviar. Recebemos uma palavra que o Senhor tem mandado a gente tirar nossas raízes de onde nós estamos. Então, estamos crendo aí que Deus vai trabalhar, sabe?
Mas a gente vê a generosidade do corpo de Cristo, sabe, pastor? A gente tem vivido a fidelidade de Deus. Essa escolha de vida, de compartilhar conteúdo, né, de capacitar pessoas, de levar conhecimento do que eu tenho aprendido com a linguagem simples. Porque eu acho que é muito importante eu falar de comunicação, mídias sociais e marketing digital para que a pessoa que está ali na zeladoria entenda. Uhum. E ela ouça e fala assim, nossa, eu vou cuidar das minhas redes melhor. Nossa, eu não podia ter postado isso. Então, o meu objetivo como uma jornalista cristã é ensinar o digital para qualquer pessoa, não é só quem está na comunicação. É eu ensinar sobre a importância da nossa postura como cristão na internet. E a gente tem visto os frutos disso no nosso dia a dia, na generosidade das pessoas, nos convites que a gente recebe para estar nas igrejas. E a igreja da cidade, pastor Carlito Paz, das 2 vezes que a gente passou por essa situação, ele teve em contato comigo, pastor Ian, são muito queridos, eu amo muito o pastor Carlito e o pastor Ian tiveram contato com a gente, nos apoiando também. E a gente tem visto assim como o povo de Deus é lindo, como o povo de Deus é generoso, mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa nos desafiar a olhar as realidades à nossa volta, né? Então, foi o mais difícil, pastor, de todo esse processo aí de enchentes, que eu posso te falar, a lição que eu tirei disso, Elis, o mais difícil de tudo foi perder as memórias. Porque, como jornalista, eu gosto de colecionar histórias, né? Então, foto, vídeo, tinha VHS antigos. Meu Deus. E nós perdemos tudo. E eu lembro que entre eu, meu esposo e minha filha, a pessoa mais emotiva, né, e sensível sou eu. E eles lidaram muito bem com tudo isso. E eu lembro que eu orava assim, poxa, minhas fotos, eu gostava tanto de ver as fotos de bebê da minha filha, não sei o quê. E aí eu lembro que um dia eu estava conversando com uma irmã, e a irmã falou para mim assim, olha, sabe o que Deus está me falando, Elis? Que Deus vai te dar novas memórias. Você não precisa dessas memórias. Ele está te dando novas memórias e você vai viver memórias tão incríveis e ou melhores que essas. E assim foi um conforto tão grande para o meu coração, porque para uma pessoa que ama comunicação, livros, né, tem meus livros ali, foi algo que o Senhor trouxe assim, de entender que eu não tenho que me apegar a nada aqui nessa vida. O que fica é o meu legado, né? É o que eu estou deixando para as próximas gerações. E eu tenho vivido, nesses últimos tempos, uma palavra que o pastor Márcio tem pregado para a gente constantemente na Lagoinha. Eu só tenho hoje para viver. Então, que hoje eu faço o meu melhor. Se amanhã o Senhor tiver me chamado para a glória, que eu tenha deixado o melhor para minha filha, Amém. o melhor para o meu marido, o melhor por cada pessoa que passou por mim, sabe? Que eu tenha entregue, de fato, algo de valor para o reino de Deus. Eu sei que falando assim parece assim, nossa, eles vivem no mundo da lua, porque a vida não é tão maravilhosa assim. Não, gente, não é. A vida não é tão maravilhosa assim, eu sofro muito, né? As perseguições, as pessoas que são contra esse trabalho do digital na igreja, que acham que vai esvaziar a igreja porque a gente faz um culto online. Tá todo mundo na internet. Tá todo mundo agora na internet, mas eu sou essa Elis que ensina o digital, é a Elis que a cada 6 meses fica uma semana offline na roça onde meus pais moram e não tem sinal nem de celular. Então, eu trabalho com as pessoas para elas trabalharem a desconexão, para elas se desconectarem um pouco e viverem mais, sabe? A internet é só uma ferramenta, pastor. É verdade. A internet é uma ferramenta. A gente precisa viver o nosso que pode ser hoje da usada melhor de forma. uma boa forma e de uma forma ruim. Sim. A internet vai ser boa. Eu falo isso no livro. A internet vai ser boa ou ruim de acordo com o uso que você dá para ela, né? Então, que a gente tem essa ciência como cristãos de deixar algo real para as pessoas. Não só viver, né? Não é deixar a vida te levar, não. Leve a sua vida da melhor forma possível. É isso aí. Excelente. Meu Deus do céu, que tempo de muita qualidade nós estamos tendo aqui com a Elis. E que Deus abençoe as suas novas memórias, Amém. sua nova casa. Amém, pastor. E que bom saber que a generosidade que chegou por causa da situação da sua casa também socorreu muitas outras famílias ali Sim. ao redor, quando a igreja se fez presente Amém. E ajudou num tempo de desafio, de dificuldade, de dor. E Deus trouxe ali soluções
que fizeram outras famílias ali sorrirem também, Amém. não somente a sua. E que Glória Deus a Deus. continue abençoando essa nova memória Amém. que Ele tem para vocês. Você, o Renato, a Sara. Obrigada. E para a pastor. gente fechar assim, dá para você, além dos seus 2 livros, Comunicando o Reino e Mídias Sociais na Igreja, o que seria assim importantíssimo a galera ler, pegar algum conceito, algum livro que marcou você? Você tem uma jornada aí de muitos anos aprendendo, se aperfeiçoando. O que você compartilha, a sua curadoria dos livros que te marcaram? Olha, eu vou falar de um livro cristão e um livro técnico. Um livro cristão não é porque eu estou aqui, eu juro. Não pode jurar, né? Mas Uma Vida com Propósitos realmente mudou minha vida, porque eu comecei a buscar incansavelmente o propósito de Deus para a minha vida. Quais foram as ferramentas? Quais as ferramentas o Senhor me entregou que eu poderia usar? E eu descobri que esse falar muito, esse se conectar fácil com as pessoas no ambiente que eu chego, que ninguém me conhece, eu viro amiga de todo mundo, que isso seria uma ferramenta importante para capacitar pessoas, para compartilhar meu testemunho. É muito interessante, hoje no mestrado, eu vivo num ambiente em que as pessoas têm uma cultura e uma visão extremamente oposta à minha, mas tem um respeito pelo trabalho que eu desenvolvo no meio cristão. Eu não sei se eu acho que eu não te contei, mas eu vou palestrar na Campus Party, eu vou levar o case do canal de notícias cristão agora na Campus Party, do Hit News, e levar sobre a importância dos short vídeos, e mostrar que não é só dancinha, né? Rede social não é só dancinha, tem conteúdo de valor dentro dessas plataformas que estão crescendo. Então, Deus tem aberto muitas portas no meio, fora a igreja. Então, já dei aula em faculdades lá em BH, como professora convidada. BH, gente, é Belo Horizonte, tá? BH. O mineiro fala BH. 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 Então, já tive a oportunidade de romper essas barreiras aí do digital. E Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, foi assim, te ajudou essencial. A descobrir o seu propósito, Sim, o seu chamado. Essencial para entender isso. Excelente. Num momento muito importante da minha caminhada. Quem ainda não leu, uma jornada de 40 dias que vai mudar a sua vida. Vale a pena, vale a pena. E o segundo livro que eu quero indicar é O Marketing na Era Digital, da Marta Gabriel e do Rafael Kiso, que ele é daqui de São José dos Campos, inclusive. Ele é o fundador da MLabs, que é uma plataforma que gerencia redes sociais. Ele é meu amigo e parceiraço. E a Marta Gabriel, ela é uma das grandes autoridades no Brasil quando se fala em inovação digital. Ela é uma pessoa que está falando de metaverso muito antes do Facebook aparecer como meta. É uma pessoa extremamente estudiosa e que ela agrega para o Brasil um conteúdo importantíssimo para a gente olhar para o digital. Então, o livro dela se chama Marketing na Era Digital, Marta Gabriel, Marta com TH, e Rafael Kiso. Então, é um livro assim, essencial para quem quer atuar no digital hoje. Uau! Muito, muito, muito obrigado. Imagina. Obrigado pela boa conversa, pela inspiração. Obrigada. Tenho certeza que ativou muita gente. Não saia desse podcast sem ouvir a Elis. Deixar o seu like. Deixa o like, compartilhe, se inscreve no canal e ativa o sininho. E também vai lá no Spotify e avalie. Isso, avalie. Eu estava vendo semana passada, a gente estava com 127 avaliações do podcast no Spotify. Dê a 128, a 129. Isso vai ser muito importante mesmo para que essa mensagem, isso que inspirou você, chegue para mais pessoas. Como a Elis disse, você não está me promovendo, você está promovendo o reino, a mensagem, a inspiração. E daqui a pouco você vai receber outra coisa de outra pessoa que também vai te abençoar. E maratone, gente, o Creative-se Podcast, porque eu fiz esse propósito de maratonar o podcast e foi muito edificador para minha carreira, para minha vida, para minha trajetória. Às vezes a gente fica 2 horas
consumindo um conteúdo que não tem muito a ver, pega essas 2 horas, então assiste 2 episódios do podcast, e você vai aprender com muitos testemunhos. Gente, não estou sendo paga para isso. eu estou aqui como convidada /fã. Não chegou a conta ainda. Estou aqui como convidada /fã do podcast. Eu também estou como host e fã também. Muito obrigada, viu, pastor? Tamo junto mesmo. A gente que agradece muito. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.